Hoje estou incumbido de pregar o sermão a vocês, e nós vamos dar sequência às parábolas de Jesus. Iremos falar sobre a última, na verdade são últimas, né, são algumas, as últimas parábolas do capítulo 13 de Mateus. E é engraçado porque esse finalzinho contém 3 parábolas e mais uma pergunta que também encaixa com a parábola. E alguns chamam essas parábolas de parábola do tesouro escondido, outros parábolas de grande valor e a parábola da rede. Mas eu considerei esse texto, esse título, o valor do reino de valor. Então eu gostaria que você ficasse em pé para nós fazermos a leitura bíblica desse texto, que é o texto de Mateus 13, do 44 ao 52. Mateus 13, do 44 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos: os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Oremos. Pai, nós te damos graça mais uma vez, Senhor, por podermos ler a Escritura, Senhor. Obrigado pelo acesso que você nos deu. Através de toda a história, Senhor, nós somos um povo privilegiado de poder ter acesso à Escritura. E nós pedimos para que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude, Pai, a interpretar o texto e podermos aplicar ele pessoalmente, Senhor, todos os dias. Senhor, que as parábolas que você disse para o Seu povo, que continuam vivas hoje, toquem os nossos corações. Pai, me usa como um canal, Senhor, de bênção para os meus irmãos, que eu possa edificá-los também, Senhor, e mutuamente nós possamos ser abençoados pelo texto bíblico, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Meus irmãos, eu quando li esse texto, durante toda a vida, né, eu lia esse texto, e ele logo vinha acompanhado de uma interpretação. E hoje eu quero pedir para que você preste muita atenção no sermão, não que os outros não sejam importantes, mas vocês estão de frente com alguém que talvez tenha um pouco de dificuldade de explicar esse texto. Porque por muitas vezes eu li esse texto com um óculos que me deram. E já fazem, acredito que quase 60 dias que eu estou debruçado apenas nessas 4 porções, né? Basicamente são 3 parábolas com uma pergunta, e depois Jesus ainda dá uma explicação para os discípulos. E eu fui tentar me apoiar em algumas interpretações, e eu olhando para o texto não conseguia. Falava, puxa, tem alguma coisa que eu talvez não esteja vendo. A primeira coisa é que Mateus 13, nós já estamos vendo, que se você ainda não viu nenhum sermão da série de parábolas de Jesus, nós já temos alguns. O primeiro dele foi no dia 27 de abril. Mas não sei se vocês perceberam também, nós estamos intercalando. Então nós estamos com um sermão de parábolas de Jesus, e nós estamos também com um sermão de Eclesiastes, ok? Vanitas Vanitatum. E aí no meio disso ainda nós tivemos algumas pregações, porque nós caímos no domingo da Trindade. Então nós estamos continuando a série Parábolas de Jesus. E Mateus 13, esse capítulo todo específico, ele fala sobre o reino. Jesus está falando sobre o reino. E o que é interessante de Mateus 13, né? Um dos primeiros pontos. Eu acho que eu só estou sem o passador aqui, tá? Se alguém puder me trazer. O ponto é que Mateus 13 está falando sobre o reino.
E aí, você percebe que Mateus, ele é o único dos evangelhos que usa a expressão reino dos céus. Todos os outros evangelhos, e não que nós tenhamos evangelhos, né, no plural, é um evangelho só, visto por perspectivas diferentes, mas os outros evangelhos, todos os outros escritores e autores do evangelho, eles usam a expressão reino de Deus. Aí você fala, por que Mateus usa a expressão reino dos céus? Bom, no início de Mateus 13, nós já vimos isso nas parábolas, Jesus, ele vai falar para uma multidão, e para falar para essa multidão, ele vai até um barquinho na praia, e ele fica no mar, e a multidão fica na praia, e ele começa a proferir. O pastor Fabiano Crenque falou sobre isso, tem até alguns cientistas que dizem que a própria onda propaga o som, era mais fácil de falar, e Jesus sabia dessas coisas, por também ser o criador de todo o universo. Mas é engraçado que, quando o capítulo discorre, quando Mateus 13 está sendo discorrido, chega um momento de Mateus 13, mais ou menos na metade, que diz que Jesus vai para casa. E aí os seus discípulos se aproximam e perguntam para ele, Jesus, explica para nós a parábola do joio e do trigo, que foi a parábola anterior. Então perceba que no início de Mateus 13, nós estamos falando com a multidão. Jesus está falando com a multidão. Tem discípulos e tem a multidão. Aí nós podemos interpretar a multidão como crentes, não crentes, curiosos, fariseus, pessoas que queriam prender Jesus. Podemos interpretar a multidão como multidão, pessoas, muitas pessoas. Mas é engraçado porque a partir do verso 36, o público muda. E a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, porque quando o público muda, Jesus também muda a forma de falar com eles. Porque ele mesmo explica, ele fala assim, porque a vocês é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles eu falo por parábolas, como se tivesse algo misterioso, algo encoberto. No verso 11 ele fala isso, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus está falando aos seus discípulos em casa. E olha só, durante todo o livro, Mateus está visando conectar Adão a Cristo, através da genealogia, desde o primeiro capítulo. Deus, a palavra Deus, não é mencionado em respeito aos judeus, que era o público-alvo de Mateus, evitando a pronúncia direta. Mateus pensava nos leitores judeus. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Esse sermão já está proposto há mais ou menos uns 70 dias, e nós vamos tocar no assunto judeus e gentios, mas, por favor, eu só preciso fazer esse parênteses, para que, sem sensacionalismo, nós sabemos o que está acontecendo hoje, e parece que aprove ao Senhor que esse sermão caísse hoje, mas nós não vamos entrar em nenhum assunto delicado, nenhum assunto, nossa, que sensacionalismo, não vamos entrar nisso, mas eu quero expor o que o texto está dizendo. Então perceba que em um momento Jesus está falando para uma multidão que envolve os seus discípulos, mas a partir do verso 36, nós lemos do 44 em diante, mas a partir do verso 36, um pouco antes, ele é chamado, Jesus vai para casa e ele é chamado de canto, como se ele estivesse agora numa reunião, numa sala de uma casa. E aí os discípulos começam a perguntar coisas, e aí Jesus começa a falar assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Olha, o reino dos céus é semelhante a um negociante, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Aí Jesus pergunta para eles, vocês entenderam o que eu disse? Aí eles falam sim. Aí eles falam, então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu depósito coisas novas e velhas. Aí a cabeça buga, porque você fala, o que Jesus estava querendo dizer? A impressão que nós temos é que os últimos versos não tem nada a ver com nada. Aí você fala, o que Jesus estava querendo dizer? É porque o público que Jesus estava dizendo agora, o discurso precisava mudar. E aí quando Jesus muda o discurso, ele está falando para o público, Mateus, é como se Mateus falasse, nós não vamos usar, eu não vou usar aqui a expressão reino de Deus, porque o meu público-alvo são os judeus,
Por isso que no primeiro capítulo eu vou explicar sobre a genealogia de Jesus, vou explicar da onde veio esse Messias que eles estão esperando. Então eu preciso traçar toda a linhagem até Cristo, eu preciso desenhar a linha do tempo para eles, e aí Mateus vai investigar. Olha, Adão gerou Caim e Abel, aí Caim matou Abel, daí depois, e ele vem trazendo, ele vai gerando depois 14 gerações, até chegar em Cristo. E quando ele chega em Cristo, perceba, quando ele chega em Cristo, a genealogia se encerra. Por quê? Porque o objeto dele, o alvo dele era explicar, esse aqui é o Messias. E aí nós vamos ver que todas as parábolas até aqui, as outras parábolas, né, que nós já citamos em outros sermões, elas ensinam que haverá no reino súditos bons e maus, ou súditos justos e injustos. As próximas duas, que são tesouro escondido e a pérola de grande valor, nos mostram que haverão duas classes, ou seja, dois tipos de súditos justos. Judeus crentes no Antigo Testamento e judeus e gentios crentes durante a época presente. Então perceba que é basicamente como se o Senhor estivesse falando. Na primeira parábola ele se referia apenas a Israel, e na segunda parábola ele já faz a conexão, fala, opa, de dois povos fez um só. Nós vamos ler alguns textos depois sobre isso. Então, nós não podemos esquecer e tirar o pano de fundo de Mateus 13, nós não podemos tirar esse pano de fundo, afinal, Mateus estava falando para um público específico. Este reino de Deus, igual a dos céus, que é como o próprio Mateus cita, que deve restabelecer entre os homens a autoridade de Deus como rei, por fim, reconhecido, servido e amado, havia sido preparado e anunciado pela antiga aliança. Também Mateus, escrevendo para uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo e talvez discutindo com os rabinos, aplica-se particularmente a mostrar o cumprimento das Escrituras na obra de Jesus. Então perceba, o Antigo Testamento, às vezes nós temos a tendência de desconectar as coisas. Antiga aliança e nova aliança. Não, eu sou crente, nova aliança. Graças a Deus, né? Mas Cristo foi prometido desde a antiga. E você só existe porque um dia Deus, em sua infinita misericórdia, resolveu te criar. E Ele registra isso na antiga aliança. E aí depois Ele te cria de novo, como se você nascesse de novo na nova aliança, como você primeiro nasce da carne, agora você nasce da água e do Espírito, que é o que Jesus fala para Nicodemos. Então perceba que, quando nós estamos interpretando esse texto, quando nós estamos olhando para Mateus 13, nós precisamos primeiro ter o pano de fundo. Mateus está falando para os leitores judeus. Mateus não cita o nome Deus, porque ele não queria, ele estava evitando a pronúncia direta da palavra Deus, ele queria falar, eu vou falar o reino dos céus, é basicamente a mesma coisa, mas ele é o único, Mateus é o único que fala aos judeus. Aí você percebe, por exemplo, quando nós temos Paulo e Pedro que entram em discussão, e Paulo fala, não, eu vou pregar para os gentios. Então, isso tudo é o evangelho sendo pregado para poder alcançar os povos, e Mateus sabia muito bem disso, por isso ele não usa essa expressão. Entrando nas parábolas, depois de dado esse pano de fundo, nós precisamos entender que é muito fácil, muito fácil não, mas é muito comum nós ouvirmos sobre essas parábolas, e a conclusão final, que é basicamente a conclusão que eu também vou chegar nela, mas não especificamente nesse texto, que o resultado final é, meu irmão, você precisa buscar o evangelho, como quem abre mão de todas as coisas. Meu irmão, você precisa vender tudo que você tem, você precisa abrir mão de tudo que você tem para seguir a Cristo. E isso é verdade. Mas, meus irmãos, humildemente eu quero dizer para vocês que, olhando para esse texto, para essa porção desse texto, eu não consigo ver isso. Por quê? Porque a própria Escritura não diz isso. Se nós formos olhar a segunda parábola, diz, o reino dos céus é como um negociante. É o reino dos céus que é o negociante, que ao encontrar uma pérola, vende tudo. Não é o pecador, não sou eu, não é você. Então nós precisamos olhar com um pouco mais de simplicidade. Eu quero pedir para que você tire esse óculos, talvez. Vamos interpretar o texto à luz do texto, sem olhar para aquilo que nós já ouvimos
várias vezes. Então, o primeiro texto diz, o primeiro é o tesouro escondido, né? Então, vamos para a primeira parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, vamos lá, alguns pontos que eu posso tirar do próprio texto. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Quem é o tesouro escondido? Diga, o reino dos céus. O homem, que é o homem da parábola, encontra e esconde novamente. O reino dos céus, tesouro, estava oculto. O homem vendeu tudo para comprar o campo mais o tesouro, que o tesouro estava no campo. O homem não fica só com o tesouro, ele compra o campo. E o homem não revela o tesouro. Perceba que todos esses pontos estão evidentes no texto. Diz que o homem encontrou o tesouro, e depois ele volta e compra o tesouro, amém? Não, ele não comprou o tesouro. Perceba, ele compra o campo, onde estava o tesouro. Ele não vende tudo que tem e compra aquele tesouro de volta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele mantém o tesouro escondido. Então, do que valia, na verdade, nós, se esse texto fosse interpretado como nós, né, nós precisamos vender tudo que temos e comprar esse tesouro, de que valia teria se nós escondêssemos o tesouro de novo, sendo o tesouro o Evangelho ou sendo o próprio Cristo? Não faz sentido essa interpretação, que é uma interpretação clássica, universal desse texto. É engraçado porque, há alguns anos, o meu sogro, ele queria morar numa chácara, né? Quem não quer, né? Quem nunca? Tem gente que não, né? Mas eu gosto de chácara. Mas quando meu sogro foi se mudar, ele estava em busca de uma chácara. E ele queria que fosse algo próximo, mas a principal coisa que ele gostaria que tivesse nessa chácara, a principal coisa, ele falava assim, tem que ter água. Você fala, nossa, que coisa interessante, né? A gente, quando vai mudar de casa, a gente não se preocupa com isso, porque a gente espera que o mínimo que tem na casa é uma torneira para você abrir e sair água. Água e luz, né? É o mínimo. Mas o meu sogro, como um bom homem, um sábio homem, eu sempre falo isso para minha esposa, e eu tenho orgulho do meu sogro, porque ele é um homem muito sábio nas coisas da vida, assim. E ele falava, não, tem que ter água, e não pode ser ele falava isso assim, não pode ser um riacho de divisa. Falei, como assim? Porque se em algum momento o cara da divisa faz a cerca pro lado de cá, aí ele fica com o riacho todo para ele. E por fim nós encontramos uma chácara, né, um campo para ele, e ele se mudou. E o principal ponto era isso, tinha que ter água. Por quê? Porque terrenos com água, terreno rural com água, com de repente uma nascente ou um poço, valem mais, eles são mais valiosos. Também com relação a isso, eu lembro, quando eu era criança ainda, e eu tinha ali os meus brinquedos, de repente uma bola de futebol, que é uma bola que eu gostava muito, então, aquele brinquedo que você pegava e você ficava assim, dias e dias, semanas brincando, e eu tenho 2 irmãos mais velhos. Quem tem irmão mais velho? Levanta a mão. Deus abençoe. E quando eu tinha esse brinquedo tal, que eu gostava muito, eu lembro que em determinado momento eu perdia o brinquedo. E aí, passava um tempo, assim, uns 2, 3 dias, e aí lá vinha meu irmão, fazendo embaixadinha. E eu olhava e falava, nossa, meu irmão fazendo embaixadinha, meu irmão jogava bola e tal. Minha bola? Eu falava, a minha bola? Ele falava, onde é que estava? Eu falava, como assim? Não, se a bola é tua, você tem que saber onde estava. Não, cara, a bola é minha, o pai comprou para mim. Não, você perdeu a bola, então a bola não é mais tua. Daí era meio que aquele achado não é roubado, né? Que tem irmão que acha que é um texto bíblico, mas não é, irmão, fica tranquilo. Mas o principal ponto é que quem encontra o tesouro, no caso dessa parábola, o homem, perceba que ele não compra o tesouro. Ele encontra o tesouro, esconde o tesouro, vai, vende tudo que tem, e volta e compra o campo. Você fala, não tinha prestado atenção nisso. O que é o campo, meus irmãos? O que Jesus falou anteriormente a isso? Jesus falou que o campo era o mundo. Mas vamos olhar mais uma tabelinha aqui. Olha isso. Vamos dissecar o texto.
o quê? O reino dos céus / tesouro, que o próprio Jesus diz, o reino do céu é como um tesouro. Como que ele está? Qual que é o estado atual dele agora? Escondido. Onde? No campo. Quem? Um homem. Quando? Ao encontrar. Qual que são as 3 ações que ele toma? Ele primeiro esconde novamente, depois ele vende tudo e depois ele compra o campo. Ficou claro isso? Estamos apenas no texto, ok? Então, geralmente, o dono do campo é dono de tudo o que tem nele. Tanto o tesouro quanto o campo valem mais quando estamos juntos. Olha essa citação de William MacDonald. A parábola, às vezes, se aplica ao pecador, como se fosse você, né, comprando tudo, deixando tudo para poder encontrar a Cristo, o maior tesouro. Mas essa interpretação viola a doutrina da graça, que insiste que a salvação é sem preço. Então, nós precisamos olhar para o texto e perceber isso, mas aí você vai falar assim, mas a própria Escritura diz, o próprio Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino. Calma que eu vou chegar lá, então não vá tomar água agora. Então, olha só, essa interpretação de que nós estamos buscando como alguém que vende tudo, me fala aí, meu irmão, quem é que tem a capacidade de largar tudo, vender tudo? Não é largar, não é priorizar mais as coisas do reino, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo para que você agora só priorize as coisas do reino. Você trabalha 8 horas por dia, então agora você vai orar 9 horas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, venda tudo o que você tem. Vende tudo. E agora compre o reino. Que é essa a interpretação clássica. Quem é que teria capacidade de fazer isso? Ninguém, meu irmão. Não tem quem. Não há quem busque a Deus. O próprio texto diz. Eles falam, mas então tem uma contradição aqui. Não tem um paradoxo. Eu creio, e olhando para os textos bíblicos, olhando para as Escrituras, nós podemos encontrar evidências de que nós precisamos sim buscar a Deus. Mas Mateus 13, 44 a 52, não é isso que o texto está dizendo. Precisamos buscar a Deus, mas não é isso que esse texto está dizendo. Então nós precisamos avançar um pouquinho. Olha isso. A interpretação clássica diz que o homem compra o reino. A interpretação clássica que diz que o homem compra o reino contraria. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Continua, né? Para que ninguém se glorie. Isso aí é o texto de Efésios. O próprio Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E um outro texto também diz que não há quem busque a Deus. A ideia de que o homem encontra, vende tudo e compra o reino parece uma salvação por esforço ou méritos, ainda que simbolicamente, o que conflita com a doutrina da graça. Então, nós podemos considerar, e olhando para a história da igreja, e olhando também para alguns outros teólogos, nós percebemos que Jesus havia sido o homem, a palavra homem, Jesus mesmo explica nas 2 parábolas anteriores, que ele era o homem. Então por que agora nessas outras parábolas Jesus não seria o homem? Se ele mesmo disse, o filho do homem é o semeador, então por que agora nós trocamos? Por que nós fazemos isso? Ele diz em Mateus 13, 38, que o campo é o mundo. Então por que o mundo seria por nós comprado? Assim, não faz muito sentido. Então olha só, o reino dos céus é escondido no campo para ser revelado em Cristo, após a sua morte e ressurreição. Então vamos tentar agora colocar isso de uma forma um pouco mais clara. Sendo o homem da parábola o próprio Jesus, ele esconde o tesouro novamente, até o momento em que se esvazia de si mesmo, como alguém que paga o preço, ou alguém que vende tudo, e compra o campo. O campo é o mundo, onde tem judeus e gentios, para tornar um só povo, em Efésios 2. Então perceba que o tesouro se mantém escondido. Até esse momento, Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, ok? Jesus ainda estava no período do seu ministério. E mesmo que a gente possa considerar que em algum momento a gente dá tudo por perda a fim de ganhar a Cristo, como o próprio Paulo diz, né? Eu dei tudo como perda, eu considero tudo como lixo para poder ganhar a Cristo. O texto ainda diz que o tesouro foi escondido. Então não faz muito sentido nós ganharmos a Cristo e o escondê-lo como homens egoístas que não compartilham o Evangelho. Então
definitivamente, esse texto, essa primeira parábola do tesouro escondido, não está dizendo que nós somos os pecadores que vendemos tudo para ganhar a Cristo. A segunda parábola, ela fala de um negociante. E eu, propositalmente, não vou usar os termos comuns, né? Daí é um pouco de crica minha também. Eu não quero usar aqui alguns termos comuns que são, primeiro, a parábola do tesouro escondido diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido. O nome está ok. A segunda parábola não diz que o reino dos céus é como uma pérola. Ele diz, o reino dos céus é como um negociante. Opa, agora mudou. Agora o reino dos céus é como um negociante, agora tem uma pessoa envolvida. Quem é essa pessoa? O reino dos céus. O que essa pessoa faz? Negocia e procura boas pérolas. Opa, então eu não posso usar essa parábola, eu, não são vocês, pelo amor de Deus, tá? Quem sou eu na fila do pão? Mas eu não considerei usar a parábola da pérola de grande valor aqui, e preferi usar a parábola do negociante, porque é o que o texto diz. Vamos reler o texto. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Essa parábola é super curtinha. Primeiro ponto, o reino dos céus é como um negociante. Diga, negociante. O reino é quem compreende o valor das pérolas. O reino é quem separa as pérolas de grande valor das pérolas comuns. O reino dos céus é quem busca. O reino dos céus vendeu tudo para obter aquela pérola. Aí a minha pergunta, essas afirmações estão ferindo o texto? De forma alguma, eu só estou colocando os pontos do que o próprio texto está dizendo. Quando a gente fala sobre negócios, né? Engraçado, porque quando bateu o negociante, aí eu me vi, né? Aí é o meu lugar de fala, vendedor, né? Obrigado. Mas quando a gente fala sobre negócios, tem uma frase que a gente usa que quem ganha dinheiro ganha na compra, não na venda. A gente se preocupa tanto em vender, mas na verdade a gente ganha dinheiro na compra. Por quê? Porque é na compra que você define o valor real do produto. É por isso que você vê muitos produtos novos surgindo e alguém fala assim, por que eu nunca pensei nisso antes? Mas você nem sabe se a pessoa está vendendo tanto. Tipo a TechPix, lembra? A câmera mais vendida do Brasil, não sei quem tem, né? Quem comprou. Mas na compra, é quando você olha para aquilo de primeiro, antes de vender muito, você olha para aquilo e fala, nossa, isso aqui tem muito valor. Isso aqui é uma coisa valorosa. E é o que o reino dos céus é semelhante, como diz Jesus. Jesus fala, o reino dos céus é quem sabe, ele tem o tato para descobrir se essa pérola vale muito ou vale pouco. É o reino dos céus que consegue olhar para as coisas e descobrir se elas têm valor ou não têm valor. É o reino dos céus que busca essas pérolas para tentar olhar para elas e minuciosamente olhar e falar, essa aqui tem muito valor. Essa é uma pérola de grande valor. Quando ele encontra ela, o que ele faz? Ele simplesmente vai, vende tudo que tem. Quem? O reino dos céus, é o que o texto está dizendo. E depois compra aquela pérola. É o reino dos céus que busca essas pérolas, é o reino dos céus que sabe o valor das pérolas como um negociante experiente. No Calvário, o próprio Cristo vendeu tudo o que tinha para comprar essa pérola. Do mesmo modo que uma pérola é formada dentro de uma ostra, através do sofrimento causado pela irritação, assim a igreja foi formada mediante o traspassamento e os feridos do corpo do Salvador. Perceba que o tesouro, Jesus usa essas duas parábolas, eu quero gastar um pouco mais de tempo nelas, porque elas são as mais, vamos dizer assim, as mais confusas nas interpretações, mas perceba que na primeira parábola, Jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido. E o tesouro é algo que você pode colocar mais coisa, tirar coisas, você ainda consegue, ele ainda não está formado, porque um tesouro pode ser várias coisas. O que é um tesouro? Para alguns o tesouro é uma coisa, para outros o tesouro é outra coisa. Mas a pérola, perceba que essa pérola, quando o próprio Jesus diz que é esse negociante, é o reino dos céus que procura boas pérolas, e quando ele encontra a pérola de grande valor, essa pérola já está formada. E eu não sei se vocês sabem,
mas uma pérola, ela é formada pela irritação e sofrimento de um intruso dentro de uma ostra. Quem já sabia disso? Levanta a mão. Olha, muitas pessoas sabiam, cara. Acho que eu que não sabia. Mas está tudo bem também. Não dá para saber de tudo. Uma pérola, ela é formada quando dentro da ostra entra ou um bichinho ou entra um grãozinho de areia. E aí, para se proteger dessa irritação, desse sofrimento, ela acaba formando essa pérola, que é de valor inestimável para tantos homens, né? Olha esse texto. Um pequeno grão de areia, a pérola é retirada do mar. Um pequeno grão de areia, nos é dito, se incrusta entre o animal e a concha, e cria com sua presença uma ferida no flanco do animal. Sobre este miserável grão de areia, o animal deposita uma fina crosta de um material brilhante. Quantas vezes isso se repete? Ninguém pode dizer. Um depósito após o outro é feito, até que finalmente no flanco do animal é encontrada uma pérola belíssima, uma pérola de grande valor, uma pérola na qual as cores do arco-íris dos céus se misturam maravilhosamente. Só que lembra, o reino dos céus não é como uma pérola. O reino dos céus é como um negociante que negocia boas pérolas. Nós temos a tendência de, agora nós vamos para... Não. O texto, Mateus 13, as parábolas de Jesus estão falando sobre o reino dos céus. Então, quem é o nosso foco? O negociante. O nosso foco não são as pérolas. Nesse texto, não. Então, vamos olhar. Todas as parábolas até aqui estão falando sobre o reino dos céus. Não percamos de vista que o reino dos céus é como um negociante que, sim, procura uma pérola de grande valor. Olha o texto de Salmos 101:6, nós vamos ler ele mais para frente depois. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. É os olhos de quem que estão procurando em toda a terra? Os fiéis, os olhos de Deus. Deus está procurando. Perceba, o reino dos céus é quem procura. O reino dos céus, neste momento, está procurando. O reino dos céus é como um negociante que começa a olhar agora, procurando em toda a terra pérolas de grande valor. Então o reino dos céus, ele é como um tesouro escondido no campo, que foi uma vez escondido, ele foi encontrado por um homem, e depois ele foi escondido de novo. Aí esse homem falou, opa, eu preciso comprar esse campo. Ele volta e não compra o tesouro, ele compra o campo. Depois ele diz, o reino dos céus é como um negociante, que negocia boas pérolas, ele é um exímio comprador. Aí ele olha, pérolas, opa, achei uma pérola de grande valor. Achei uma pérola de grande valor, por essa pérola, vale a pena vender tudo o que eu tenho, abrir mão de tudo o que eu tenho e comprar essa pérola. Agora perceba que ele encontra a pérola, volta e compra a pérola. Ele encontrou a pérola, vendeu tudo e comprou a pérola. Na primeira parábola, ele encontra o tesouro, vende tudo e compra o campo. Você fala, Jesus. E no final ainda, Jesus pergunta para os discípulos, eu acho que Deus é muito engraçado as formas que Deus faz as coisas, né? Mas depois ele pergunta assim, vocês entenderam o que eu disse? Daí eles falam, sim. O quê? Vocês entenderam? Eu acho, assim, só um parênteses, tá? Por favor, essa é a interpretação minha. Eu acho que o sim deles não foi tipo assim, sim! Foi tipo assim, Se tivesse como é que é no grego? Alguém procura depois. Mas perceba que, na primeira parábola, ele encontra um tesouro, esconde e compra o campo. Daí na segunda ele encontra ele negocia boas pérolas, encontra a pérola e compra a pérola. Por que ele, não comprou um negociante, ele comprou alguém, outra coisa, comprou uma loja? Não, ele compra a própria pérola. Por quê? Porque o tesouro estava sendo formado ainda. Por isso que ele não poderia ser revelado. Esse tesouro que o próprio reino dos céus compra, ele precisava se manter escondido. É como se houvesse uma progressão aqui. É como se nós estivéssemos falando de uma história sendo contada, por isso que Jesus conta uma história atrás da outra, e todos os teólogos que vão falar sobre esses textos, eles usam esse bloco todo de versos.
Eles usam basicamente essas 4 coisas. Primeiro, o tesouro escondido, pérola de grande valor, a parábola da rede que nós já lemos e vamos entrar nela. E por último, ele usa ainda essa pergunta, que eu considero como uma parábola de mais difícil compreensão. E que os discípulos falam, aham. E isso é muito engraçado, porque, olha só, João 4 nós vemos uma história muito legal. E essa das histórias que é mais uma das piadas que Jesus conta, né? Porque Jesus chega no momento num poço, fala para os discípulos assim, cara, vamos buscar comida para mim que eu estou com fome. Aí eles vão, né? Eu não sei quantos quilômetros dava, mas dá uma pernada, né? Não tinha bike, os caras não tinham nada, um carrinho, sei lá, um Fiat, um 47, não tinha. Aí eles vão. E aí Jesus encontra no poço uma mulher. E aí, para resumir a história, que vocês já sabem, Jesus explica para ela, conta para ela toda a vida dela toda, e o texto de João 4, 23 diz assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura, são esses que o Pai procura, Deus procura verdadeiros adoradores, Deus está procurando, o reino dos céus está procurando. E por que eu disse piada? Porque quando os discípulos voltam, eles falam, tó Jesus, come, ele fala, eu não estou com fome. Como assim, Jesus? Você falou deixa para lá, vocês não estão entendendo nada. Então é engraçado porque quando você percebe essas 2 parábolas, esses 2 pontos, você vê que essas parábolas de alguma forma elas estão conectadas, mas aqui há uma progressão. Que essas 2 parábolas estão intimamente ligadas é visto por sua semelhança. Em ambas, um homem é mencionado, e ele vende em cada uma tudo o que tem para obter o que considera precioso. Na primeira, ele encontra um tesouro no campo e o esconde lá, enquanto compra o campo para possuir o tesouro. Na segunda, ele vende tudo para obter uma pérola de grande valor. Há, claro, uma diferença. O tesouro está no campo, está depositado lá. O campo é comprado e com ele o tesouro. Seu valor da pérola é maior do que o tesouro no campo, do qual não se diz que tenha grande valor, ou seja, o campo não diz que tinha grande valor. Além disso, um tesouro pode ser aumentado ou diminuído, pode-se tirar ou acrescentar algo. A pérola, no entanto, é completa, seu valor e beleza são fixos. Olha isso. Embora essas 2 parábolas elas estejam conectadas, porque nós percebemos que tem um homem nas 2, né? E na primeira parábola, o homem, na primeira, do tesouro escondido, esse homem, ele é como se fosse um coadjuvante, porque a gente está falando do reino dos céus, então o reino dos céus é como um tesouro escondido. Só que tesouro, ele pode ser adicionado ou retirado. E na segunda parábola, a pérola já está pronta. Então ele encontrou uma pérola de grande valor. Então ele abre mão de tudo que tem, nas 2, né? E em uma ele compra o campo, onde também compra o tesouro, porque ele escondeu o tesouro dentro do campo. E naquela época era muito comum acontecer isso, né? Não se tinha banco para poder guardar dinheiro. Então o que as pessoas faziam? Pegavam seus tesouros e escondiam no campo, e depois elas compravam esse campo. Isso era super comum, assim. Jesus estava falando para pessoas que entendiam o contexto todo. Vocês não têm onde guardar, não tem ali o Bradesco, então vocês vão pegar o seu tesouro e vão esconder no campo. E aí quando vocês têm posse do campo, vocês também têm posse do tesouro, porque o tesouro está no campo. Só que na segunda, ele é o contrário, o objeto não muda. Então o negociante procura e negocia boas pérolas, e quando ele encontra uma pérola, ele compra uma pérola. Perceba que aqui não muda. É como se o tesouro estivesse falando de algo em formação, e a parábola do negociante, que fala sobre a pérola, já está falando sobre alguém comprar algo que está pronto. Só que perceba que nessa que está em formação, não era momento ainda de manifestar ela. Não era momento de mostrar ela ao mundo ainda. Então ele esconde de volta. E quando ele não compra o tesouro, ele compra o campo. Jesus disse em Mateus 13:36, que diz, o campo é o mundo. Então, se a gente for só parafrasear, é como se ele falasse assim, ele encontra o tesouro,
esconde o tesouro, vende tudo que tem, volta e compra o mundo. E com essa frase, nós vamos seguir para a próxima parábola. Vamos lá. Uma rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos: os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Graças a Deus que Jesus explicou essa parábola. Essa está fácil. Essa, você fala, mas o que é a rede? O que é os pescadores? Os pescadores são os anjos. Tá, e por que lança... isso é fim dos tempos. Isso é uma visão escatológica. Eu não quero entrar aqui em pontos escatológicos, ok? Nós não vamos entrar em doutrina do fim dos tempos, não é isso. Nós vamos pisar num terreno bem seguro aqui. Então, o reino dos céus, ele é como uma rede que foi lançada e apanhou peixes de toda a espécie. Primeiro ponto. Segundo, há uma distinção clara entre peixes bons e peixes ruins. Há um julgamento final. E aí nós podemos dizer que os peixes são os homens de toda a espécie, que daí simbolizam todos os homens, né? Então, os peixes são os homens de toda a espécie. Poderíamos aqui aplicar a expressão de toda a tribo, ou de toda a nação, ou homens de toda a língua, raça, que é por isso que Jesus morre. É por esse povo que Jesus morre. Então perceba, os elementos não estão gritando por atenção aqui, mas são encontrados em cada um, mas em cada um há um valor intrínseco. É dado um valor ao tesouro, que é o próprio reino dos céus, é dado um valor, um grande valor a uma pérola, e é dado um valor aos peixes bons. De todos os elementos até aqui, o tesouro é o único que estava escondido e se manteve escondido. Há então uma progressão. Então, na primeira parábola, nós temos algo que estava escondido e se manteve escondido. Olha que engraçado. Por que esse tesouro não apareceu? Por que esse homem não simplesmente mostra, mostra para nós aí, né? Como é que você acha um tesouro, compra o campo, daí o cara vem felizão com a chave do campo, nem tem chave da cerca, né? Mas o cara chega, aqui, comprei um campo. Tá, e o que tinha lá? Não, tinha um tesouro. Mostra para nós, Não posso mostrar o tesouro ainda. Como assim, cara? Você acabou de comprar o campo, tá feliz que você largou tudo que você tinha? Talvez nem a mulher do cara ficou, né? O cara vendeu tudo para comprar um campo, que ele não quis nem mostrar para a mulher qual era o tesouro. Difícil situação. Cuidado, com os casamentos é complicado. E a última parábola, desculpa. Ainda temos um slide. Diz assim, o tesouro escondido. Cristo esconde Israel até que os gentios entrem. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o tesouro não é manifestado. E o tesouro foi adquirido na compra do campo. A segunda parábola, a pérola está pronta, formada pelo sofrimento de Jesus. Aqui nasce o povo da nova aliança, formado por judeus e gentios crentes em Jesus. E a terceira é semelhante à parábola do joio e do trigo. Peixes bons e maus são separados no fim dos tempos. Então olha só, por que o tesouro se manteve escondido? Porque ainda não era momento de manifestar para judeus e gentios que Jesus havia comprado um só povo. Porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado e formado pelo sofrimento a sua igreja. Por isso que no tesouro você pode adicionar ou remover coisas. O tesouro, ele tem um valor dependendo do que está dentro do baú de uma caixa. A pérola está pronta, a pérola é formada por judeus e gentios, a sua igreja, o único povo, um povo só. E nós vamos discorrer isso. Por isso que, humildemente, eu consigo olhar para esse texto e perceber que não é o pecador quem vende tudo e compra algo, não é o pecador que abre mão de tudo, porque não faria sentido ele esconder esse tesouro de volta. Então há aqui sim uma progressão. E por último nós temos uma outra parábola, que é Jesus perguntando para eles, vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam, aham. Então Jesus lhes disse, por isso, todo escriba instruído no reino dos céus
é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Fala, Jesus, não dá, sério, não dá. O que você está querendo dizer, Senhor? É como se eles perguntassem, vocês entenderam o que eu disse? Entendi, então eu vou dificultar. Então agora eu vou deixar mais difícil. O que Jesus estava dizendo com isso? Com trazer do seu depósito coisas novas e coisas velhas, e eles falando que tinham entendido as outras parábolas, eles entenderam, porque o contexto deles era o contexto em que eles poderiam entender. Mateus estava falando para um povo judeu, e não esqueça, quando Jesus termina as primeiras parábolas de Mateus 13, eles chamam, Jesus vai para casa e eles chamam Jesus e falam, Jesus, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Aí nesse momento só estavam os discípulos. Só os discípulos estavam juntos. Aí Jesus começa a explicar. Perceba que Jesus conta a parábola do joio e do trigo para a multidão, mas na hora de explicar, ele explica só para os seus. Quando Jesus entra nesse momento, ele começa a falar, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um negociante. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Vocês entenderam? Eles, entendemos. Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Vamos lá. Efésios 3 diz que isso é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Opa, existia um mistério que Paulo, quando vai escrever a carta de Efésios, ele olha e fala, tinha um mistério, mas esse mistério foi revelado em Cristo. Então tinha um tesouro escondido, mas ele foi revelado. É como se o tesouro virasse só uma pérola. É porque o tesouro ele ainda estava, ele não poderia ser mostrado ainda, mas agora essa pérola tem um grande valor. Olha isso, é significativo que as últimas 3 parábolas, contendo, como vimos, o mistério de Israel, o mistério da igreja e o mistério do fim dos tempos, tenham sido ditas em casa aos discípulos. A grande multidão não as ouviu, pois elas contêm verdades para os seus, a quem somente é dado, através do Espírito de Deus, conhecer os mistérios do reino. Então, Efésios 3,9 ainda diz que nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então perceba que agora não há mais distinção. Efésios 3 ainda diz que esclarecer a todos a administração desse ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. O próprio texto de Efésios explica Mateus 13, porque Paulo está dizendo, havia um mistério que estava oculto em Deus, escondido no campo, que ele não podia ser manifestado a não ser pelo próprio Filho de Deus, que faz o quê? Pega esse tesouro e esconde novamente e compra o campo, compra o mundo, para que agora nós judeus, nós gentios pudéssemos também ser chamados à sua família. Então perceba que nós tínhamos então uma promessa que era dada ao povo da antiga aliança, e agora nós, pela infinita misericórdia de Deus, também somos achegados a essa família. Se você não assistiu ainda a série de Efésios, o pastor Fabiano, ele explica sobre essa questão do mistério. Temos foi um sermão expositivo. Então, quando nós chegamos em Efésios 3, eu queria que você assistisse, depois vai para casa e assista, você vai perceber, o pastor Fabiano vai explicando isso. Existia um povo da antiga aliança que eles estavam com a promessa com eles, mas Cristo, em sua infinita misericórdia, vem e morre para poder nascer um povo novo. Nasce um povo só, um povo onde agora temos toda língua, toda tribo e toda nação agora podem se achegar a Deus. Olha isso. Os mistérios cristãos são verdades que, embora fujam à descoberta humana, foram reveladas por Deus e pertencem abertamente a toda a igreja. Os cristãos, gentios e judeus, juntos, são co-herdeiros da mesma bênção, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa. Essa dupla união com Cristo e uns com os outros é a essência
do mistério. Efésios 2 diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Lembra que para formar uma pérola precisa de um corpo estranho dentro dela? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou para vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. É por isso que o tesouro precisou ser escondido de novo, porque não era a hora de ser revelado, mas hoje é, e ainda não. É por isso que Jesus falou de uma pérola, porque ela não nasce pronta, ela nasce da dor, de algo estranho que entra na ostra, e com o tempo vira beleza. É por isso que na rede do reino, o reino pega todo tipo de peixe, ele está buscando o que é dele. E é por isso que o reino é como um pai de família, porque o evangelho une promessas antigas com esperanças novas. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos são um só em Cristo Jesus, como Gálatas 3:28 diz. Ele une o que parecia separado e transforma os dois em um só povo. É isso, meus irmãos. Essas parábolas, elas estão falando especificamente sobre como Deus redimiu o seu povo. As 3 parábolas falam exatamente como Deus prepara o seu povo, como Deus manda o seu Filho para formar um povo santo e sólido nele, e como Ele vai fazer no fim dos tempos. É por isso que quando eles perguntam, Jesus pergunta se eles entenderam, eles falaram: entendemos, é claro. Por isso que todo escriba instruído no reino dos céus é como um pai de família, que consegue conectar coisas novas e velhas. Eles conseguem entender que existia um povo na antiga aliança e existe um povo da nova aliança. E hoje, pela graça de Cristo, nós somos um povo da nova aliança, que somos formados de judeus e gentios, nós somos formados de escravos e livres, nós somos formados de homens e mulheres, nós somos formados de pessoas que aparentemente não poderiam de forma alguma se chegar a Deus, pessoas que não tinham condição alguma de ser encontradas pelo Senhor, mas Ele está buscando. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. E como nós respondemos então essa parábola? Porque isso aqui parece uma pregação coach, mas não é. Agora que você ficou até o final, por favor, espere. Bom, vamos lá. Voltando a elas, o reino dos céus é como um tesouro imensurável que estava escondido. É como um negociante que dá justo valor a tudo, e é como uma rede que alcança todos, mas os anjos distinguem os bons dos maus no fim dos tempos. Aqui percebe uma coisa, que no fim dos tempos nós teremos peixes bons e peixes ruins. E se você ainda não sabe se você é um peixe bom ou um peixe ruim, a sua situação é pior. Então te liga, meu irmão. Te esperte, como diria no Boqueirão. Os discípulos são aqueles que sabem conectar as verdades antigas com a revelação do Cristo, manifesto em nosso favor, como 1 Pedro 1:20 diz. Aqueles que fazem o mesmo movimento, preste atenção, eles fazem o mesmo movimento ao encontro do reino dos céus. Aqueles que buscam incansavelmente as coisas eternas que realmente têm valor. Aqueles que, como um pai de família, compartilham conhecimento em favor dos outros irmãos, membros da sua família. Perceba que se o próprio reino dos céus faz um movimento para te encontrar, quem é você para não fazer esse movimento de volta? Se o próprio Cristo abriu mão de tudo por amor a você, quem é você para não abrir mão de tudo também por amor a Ele? Se o próprio reino dos céus é quem está procurando, quem somos nós para também não procurarmos, não investigarmos as verdades que estão reveladas agora? Aqueles homens não haviam visto Cristo morrer e ressuscitar ainda, formando essa pérola de grande valor. Eles ainda não haviam visto Cristo revelando o seu povo. Eles ainda não tinham visto, mas mesmo assim eles entenderam. E nós que temos essa revelação, precisamos fazer esse movimento.
Enquanto o reino dos céus faz um movimento para nos encontrar, para buscar-nos, nós devemos o buscar como aquilo que vale mais do que qualquer outra coisa. E aqui eu não estou falando sobre você fazer mais, eu estou falando sobre você buscar mais, sobre você no secreto se encontrar com o seu Senhor, porque Ele fez o primeiro movimento. É sempre Deus que faz o primeiro movimento. Você percebe que quando Deus cria o homem e a mulher, a próxima coisa que ele fala assim, ó, e abençoou-os e disse, meu irmão, você já está abençoado para poder responder ao Evangelho. Você já foi alcançado para poder responder a esse Evangelho. A nossa resposta deve ser amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Olha isso, todos nós estávamos condenados. Romanos 3:23, éramos pérolas comuns, peixes maus, campos sem valor, encerrados no pecado. Mas Cristo, em sua infinita misericórdia, nos encontra como um negociante, vende tudo que tem, se esvazia de tudo e nos distingue das pérolas comuns. Perceba que o homem natural não valoriza o reino, ao menos que o próprio Cristo, o verdadeiro negociante, abra os seus olhos e o compre com seu sangue. Nossa alegria deve vir não da nossa própria descoberta, mas de saber que fomos descobertos primeiro. E nós abrimos mão de tudo aquilo que temos, não por mérito, mas porque nós conseguimos agora enxergar aquilo que nós não enxergaríamos se Ele não tivesse nos encontrado com a sua graça maravilhosa. Efésios 2 diz que não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dês fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, meu Pai vos conceda. Filipenses 2 diz também que pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e sendo reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E 1 Pedro 1,17 diz, e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade, não tem parcialidade quando ele escolhe peixes bons e maus, ele não está escolhendo os preferidos, embora esteja, os seus eleitos, mas Ele julga segundo as obras de cada um. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe deixaram. Ele foi conhecido, olha isso, 1 Pedro 1:20, Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. É como se Ele falasse, Ele foi escondido no campo, mas foi manifestado agora, em favor de vocês. Então, o que nós devemos fazer? Temos um movimento dos céus a nós. Lucas 19 diz que é porque o Filho do Homem veio buscar, Ele veio buscar e salvar o perdido. Esse é o movimento que os céus fazem a nós. E qual é o movimento que nós fazemos aos céus? Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Perceba que em momento algum a minha ideia é desconstruir algo que os próprios pregadores que vieram antes de mim, como eu disse no início, quem sou eu? Mas esse texto não estava dizendo isso. Esse texto não está dizendo para você buscar o reino, vender tudo que você tem, embora a sua resposta deva ser isso, mas é porque o texto está dizendo que é o reino que abre mão de tudo para poder te encontrar. O reino abre mão de tudo para poder encontrar uma pérola de grande valor. É o reino que é como um negociante que sabe distinguir as coisas, ele sabe dar valor às coisas. O movimento de nós aos céus, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O movimento dos céus a nós, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. E João 4,23, que nós já lemos também, é o movimento dos céus a nós. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Perceba que aqui nós temos os dois movimentos. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai, é um movimento de nós para os céus, porque esses são os que o Pai procura, o movimento dos céus a nós. De nós aos céus, mas busquem, acho que não passou, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meu irmão, então perceba que agora é um momento onde nós, literalmente, tudo o que fazemos
tudo que fazemos precisa ser afetado pelo Evangelho. Então, desde o momento em que você liga o seu computador amanhã cedo para poder trabalhar, isso precisa ser afetado pelo Evangelho. Desde o momento em que você começa a fazer qualquer atividade cotidiana, precisa ser afetado pelo Evangelho. A forma com que você responde a sua esposa dando bom dia, precisa ser afetado pelo Evangelho. A forma com que você coloca a mesa para os seus filhos, precisa ser afetado pelo Evangelho. Por quê? Porque isso é buscar as coisas do alto. Enquanto Deus está procurando aquelas pérolas de grande valor, enquanto a própria rede é lançada e distingue depois peixes bons e maus, enquanto isso nós o buscamos intensamente, e afetados por essa graça que nos alcançou, agora nós damos essa resposta. É esse o movimento que nós devemos fazer. E perceba que nós não podemos, de alguma forma, adicionar Cristo à nossa vida. Perceba que um crente redimido, ele não adiciona Cristo à sua vida. Ele não coloca Cristo onde Cristo cabe. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. É como se você tivesse uma agenda cheia e alguns dias da semana você tem algum espaço vazio, você coloca Cristo ali para que Ele possa se espremer dentro da sua agenda tão apertada, e a gente diz, estamos na correria, não consigo nem orar, não consigo ler a Bíblia porque eu estou na correria. Então, Cristo não deve ser adicionado à sua vida, Ele deve transformar tudo. Cristo não deve simplesmente ser encaixado numa programação ou outra que você faz. Enquanto você vive, você não deve simplesmente esperar chegar o domingo para você poder dar glória ao Senhor. Nós estamos fazendo as entrevistas e está muito legal, assim, nós ouvimos muitos testemunhos, e dentre essas entrevistas, nós, enfim, enquanto perguntávamos sobre a questão do culto, né, e daí, o que vocês estão achando do culto? E eu vi uma resposta que eu falei, puxa vida, se nós todos pudéssemos entender isso. E a pessoa falou assim, a gente não vê a hora de chegar domingo, para poder congregar junto com os irmãos. Cara, aquilo me cortou por dentro, e eu sempre falo isso, quando a gente está fazendo as entrevistas, embora a gente já tenha feito várias e várias, né? Quando a gente encontra um cristão nascido de novo, nos dando uma resposta que aparentemente a gente já sabe o que ele vai dizer, e ele nos responde a mesma coisa, de um jeito diferente, meus irmãos, é como se tivéssemos descoberto o tesouro de novo. É como se a gente olhasse para aquilo e falar, meu Deus, como vale a pena, meus irmãos, olhar para cada um de vocês aqui. E se eu consigo olhar isso, se você consegue olhar para o irmão que está do seu lado e ver Cristo nele, pensa no reino dos céus procurando uma pérola de grande valor. Pensa no reino dos céus como um negociante olhando para cada um de vocês falando, não é que você é tão importante assim, a gente fala, né, a gente tem costume de dizer isso, mas meu irmão, você tem valor, você... Não podia perder essa piada, desculpa, não faço mais. Mas de fato, é o que a Escritura está dizendo. O próprio reino dos céus está fazendo esse movimento de busca. E se nós entendemos isso, a nossa postura precisa mudar. Enquanto adicionarmos Cristo à nossa vida cotidiana, enquanto Ele for mais uma das tarefas que realizamos, enquanto Cristo tiver que ser espremido em nossas agendas, enquanto eu for o principal em minhas decisões, e Cristo adicionado, não alcançaremos a real compreensão do que realmente vale a pena. Cristo não é adicionado à vida, Ele substitui tudo. Cristo se entrega por completo. Os seus discípulos também devem fazê-lo. Se Cristo se entrega por completo, eu e você, como discípulos do Cristo, respondemos também nos entregando por completo. Não se preocupamos mais agora com o que havemos de comer ou beber, como o próprio Cristo nos ensinou isso, quando foi sentar com a mulher samaritana. Ele pediu comida, e quando os discípulos chegaram, falaram, vocês não estão entendendo, não é esse tipo de comida aqui, eu sou alimentado por outro tipo de comida. Isso é Cristo substituir todas as outras coisas. E não é uma vida alienada, é uma vida redimida. Uma vida redimida pelo sangue do Cordeiro, que sabe dar valor às coisas. E se Cristo, e se o reino dos céus sabe que existe valor em você, porque Ele te comprou com alto preço, então a sua resposta não deveria ser aquém disso. A sua resposta deveria ser da maneira que Ele é digno. Queria chamar o time de música, queria que você colocasse em pé, vamos orar.
Pai, nós te damos graça uma vez mais pelo sacrifício do seu Filho. Obrigado, Senhor, porque a própria Escritura nos mostra que você tem nos buscado e tem procurado em toda a terra aqueles que te adoram, Senhor. Pai, não nos deixe ficar distantes dessa verdade, de que você está buscando os verdadeiros adoradores, e nos ajude, Senhor, diariamente a dar uma resposta a isso, uma vez que fomos alcançados, uma vez, Senhor, que o seu Evangelho nos alcançou. Agora é momento de nós darmos uma resposta, não apenas nesse culto público, não apenas durante esse momento em que nós ouvimos a explanação da Escritura, momento em que a Escritura ilumina o nosso entendimento, Senhor, mas diariamente que nós possamos dar a resposta digna do seu Evangelho, ser uma resposta que realmente substitui tudo. Cristo substitui tudo, Ele não é adicionado às nossas vidas, Senhor. Pai, não nos deixe fazer isso, não nos deixe apenas colocar Cristo espremido nas nossas agendas, enquanto nós vamos vivendo a vida, Senhor, como se nós precisássemos ganhar alguma coisa, sendo que o Senhor já abriu mão de tudo para que nós pudéssemos agora ser feitos, Senhor, a sua feitura, a sua criação redimida e restaurada. Agora nós somos um novo povo de Deus, um povo que se chama pelo nome de Deus, Pai. Nos ajude, Senhor, diariamente a fazer isso, Senhor, e com o seu Espírito nos guiando, Senhor, nos dando clareza, que você seja sempre o nosso árbitro, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos comprado com o seu precioso sangue, vendido tudo o que tinha, se esvaziado de si mesmo, e nos comprado com o seu precioso sangue, e uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Não há mais necessidade de outro sacrifício, não há mais necessidade, Senhor, de nós tentarmos buscar ao Senhor, com nossa própria força, Senhor. Não há mais necessidade, Senhor, de nós nos esforçarmos com as nossas forças humanas, Senhor, mas agora com o Senhor, por causa do seu sacrifício, confiadamente podemos chegar ao Senhor. Obrigado, Senhor.